Depois de 7 horas, terminou agora à noite o depoimento do deputado federal Alexandre Ramagem na Polícia Federal no Rio de Janeiro. Ele foi ouvido como parte da investigação sobre o possível uso ilegal da Agência Brasileira de Inteligência. Ramagem, que é pré-candidato à Prefeitura do Rio, chegou à sede da Polícia Federal pouco depois das 3 da tarde e só saiu quase 10 da noite. Na saída, o ex-chefe da Agência Brasileira de Inteligência, ABIN, não falou com os jornalistas. O depoimento faz parte da Operação Última Milha, que investiga o possível uso ilegal de sistemas da ABIN para espionar autoridades e desafetos políticos no governo Jair Bolsonaro. Bom dia, senhoras e senhores. Hoje é 19 de julho de 2024, são 9 horas da manhã. O ainda candidato de Bolsonaro, por falta de opção à Prefeitura do Rio, foi encurralado várias vezes pela Polícia Federal nesse depoimento e delações contra ele começam a pipocar. Antes de prosseguir, eu quero pedir a você que acompanha o Blog da Cidadania que se inscreva no canal, deixe seu like e compartilhe este vídeo. O Alexandre Ramagem silenciou sobre alegado crime para gravar reunião no Palácio do Planalto. O ex-chefe da ABIN alegou ter gravado a reunião no Planalto para evitar crime, mas não respondeu a questionamentos. O Ramagem, o ex-diretor da ABIN, silenciou ao ser questionado sobre a sua versão de que gravou escondido uma reunião no Planalto em 2020 para evitar um crime contra Jair Bolsonaro. Todos vimos esse filme quando Bolsonaro depôs no caso das joias. Tanto ele, quanto a mulher dele, quanto outros investigados, todos se calaram. Quando alguém cala em um depoimento, é porque foi encurralado. A reunião tratou de estratégias do governo para anular a investigação das rachadinhas contra o filho 01 de Bolsonaro e incluiu, além do próprio Bolsonaro, o então chefe do Gabinete de Segurança Institucional, Augusto Heleno, e duas advogadas do Flávio. O encontro ocorreu em 25 de agosto de 2020 e foi registrado em um áudio de 1 hora, pouco mais de 1 hora, gravado por Ramagem, possivelmente de um aparelho no seu bolso. Apreendido pela PF em um aparelho do ex-chefe da ABIN, o conteúdo da gravação foi divulgado na segunda-feira dessa semana e, entrevistado pelo portal Metrópolis, ele foi perguntado que outras providências ele tomou ao receber alerta de um possível crime no gabinete presidencial. Se Ramagem notificou a PF, a Procuradoria-Geral da República, o Gabinete de Segurança Institucional e a própria ABIN sobre o episódio. Se Ramagem teve receio de uma nova proposta ilegal depois da reunião. E no que consistiria o alegado crime? Ramagem não respondeu nada disso. E aí o portal abre espaço para ele responder. E depois que o áudio veio a público, o Ramagem divulgou um vídeo alegando que gravou a reunião com autorização de Bolsonaro, logo após várias notícias de que o Bolsonaro ficou furioso. E o deputado citou uma preocupação de que Bolsonaro podia receber uma proposta nada republicana no encontro e por isso ele gravou. A gravação, disse Ramagem, tinha o objetivo de registrar um possível crime contra o presidente. Ramagem é investigado pela PF nesse caso e a ABIN monitorou ilegalmente autoridades, servidores públicos do governo Bolsonaro e esse é o caso contra o Ramagem, que ao silenciar aumentou as suspeitas e agravou a situação dele e do próprio Bolsonaro. E, como se não bastasse, aparece uma testemunha desse caso. Uma das advogadas, Juliana Birrembá, que inclusive tem o nome de um almirante, era o Júlio de Sá Birrembá, que eu não sei se é da mesma família, que é do tempo da ditadura, esse almirante, Juliana Birrembá, que defendeu o senador Flávio Bolsonaro na investigação sobre a rachadinha, declarou que ficou espantada quando em agosto de 2020 encontrou Bolsonaro e o chefe da ABIN em uma sala do Gabinete de Segurança Institucional
para definir estratégia de barrar a apuração da Receita sobre o filho 01 de Bolsonaro. Ela estava lá, ela participou de tudo, tem a voz dela participando, falando muito lá, mas ela, como advogada, sabe que tudo aquilo era um escândalo, uma ilegalidade. Ela diz que foi arrastada para o olho do furacão após a divulgação do áudio apreendido na Operação Última Milha. E agora ela está querendo aí pular fora disso. E ela acaba de dar uma declaração, faz poucos minutos que foi divulgado isso, que ela rebate falas de Ramagem à Polícia Federal e diz que ele deveria revelar suspeitas. A Juliana Birrembais, advogada do Flávio Bolsonaro, diz que não foi até Brasília para reunião com Bolsonaro, Alexandre Ramagem e Augusto Heleno em agosto de 2020 para apresentar nenhuma proposta ilícita relativa à defesa do senador no caso das racharinhas. Ela está querendo se livrar da própria responsabilidade e está claríssimo aí que ela pretende se converter em uma testemunha e, muito provavelmente, em uma delatora. A versão refutada por ela foi apresentada por Ramagem à Polícia Federal nesse depoimento e, conforme foi revelado, aos investigadores, o chefe da BIM diz que registrou o encontro em áudio para proteger o Bolsonaro, etc, etc. Naquela altura, o Flávio Bolsonaro, que era representado por essa advogada, e também por uma outra chamada Luciana Pires, também presente na reunião, e por Frederic Vassef, aquele que foi recomprar joias para o Bolsonaro nos Estados Unidos. Nesse momento, diz a Juliana em resposta à Ramagem: eu não tinha nada para fazer naquela reunião a não ser apresentar a minha investigação a respeito da Receita Federal. Estou bastante curiosa para descobrir quais são as propostas ilícitas que o Ramagem esperava ouvir na reunião. Ele deveria dizer publicamente de quem viriam e quais seriam. Ao falar publicamente sobre o episódio pela primeira vez, num vídeo publicado na segunda-feira, Ramagem afirmou que teria feito a gravação com o aval de Bolsonaro, diante da preocupação de uma pessoa supostamente ligada a Wilson Witzel, desafeto de Bolsonaro, e apresentar ao grupo uma proposta nada republicana para livrar Flávio das investigações. Que é o contrário, né? O Bolsonaro está fazendo pedidos e orientando as advogadas a procurar o chefe da Receita, que jamais poderia. O chefe da Receita era responsável pela investigação contra o Flávio Bolsonaro. Jamais tive qualquer contato com o Witzel, ela foi acusada de estar lá a mando do Witzel, e nem com nenhum governador do Rio. A preocupação de Ramagem, de fato, não era relativa a Juliana, mas a Luciana Pires. A criminalista fazia a defesa de Flávio no TJ do Rio e vinha rivalizando com Vassef, responsável por representar o Flávio Bolsonaro. Teria partido de Vassef o alerta que levou Ramagem a ligar o gravador. E o fato é que o silêncio do Ramagem e a fala dessa advogada complicam muito mais a situação de todos eles. Senhoras e senhores, eu agradeço a atenção e deixo meu abraço para todo mundo.